Vamos agora falar de estudo, ou seja, a teoria por descoberta, né? Estudo podia ser sinônimo de... Quase sempre é sinônimo de leitura, né? Porque o estudo, o aprender sozinho, uma das principais formas de aprender sozinho de forma teórica é através da leitura, e autodidatismo é a palavra-chave, eu acho, quando se fala em aprender sozinho, né? Aprender por descoberta, né? Começando com why, start with why, por que aprender aprender a estudar, a ser autodidata é importante? Porque ser autodidata é ser protagonista do seu caminho de aprendizagem. É ser motorista, tem um caminho. Quem está com a mão no volante da sua jornada de aprendizagem? É você ou é alguém? Você tem que estar com a mão no volante. E para estar com a mão no volante, você tem que ser bom em aprender por si só. Porque aí você não depende de ninguém para seguir o caminho que você queira de aprendizagem. E para poder ter quem está com a mão no volante tem permissão de escolha do caminho. Tem que ter permissão de escolher, né? Darwin falava que eu considero tudo que aprendi, de qualquer valor, foi de forma autodidata, até porque quem está desbravando assuntos novos, pesquisando, tem que estar com a mão no volante e poder fazer. Pensando em aprendizagem significativa, você pode ter o estudo significativo ou o estudo mecânico. Agora, quando você é o motorista, quando você está dirigindo, acaba que naturalmente fica significativo. O estudo é mecânico quando é o estudo forçado, com coerção, sem why, que não conecta com nada que você já tem, né? Quando realmente você que teve a permissão de escolha, ele já é naturalmente significativo. Eu achei muito legal. Esse é um livro aqui, já entendi. A Gladys é uma especialista em aprendizagem, em autodidatismo, em estudar, e ela disse que quando estava fazendo o mestrado dela, ela tinha que compreender os conceitos de Kant, Immanuel Kant. E tinha que ler um livro enorme, que ela não entendia nada. Ela sentia que o livro era totalmente inalcançável para a minha capacidade de aprendizagem da época, né? E é o que ela fez. Vê que interessante a estratégia que ela teve para criar significatividade para o estudo dela. Ela resolveu voltar um passo atrás, em vez de ler o livro todo, e começou a retomar os conceitos iniciais, a base, os principais conceitos de forma superficial do Kant, memorizou ou seja, a estratégia dela foi fabricar ganchos com conhecimento prévio. Ou seja, se você vai adentrar um assunto que você tem pouco conhecimento prévio, e você precisa aprofundar de forma profunda, densa, então, em vez de começar a ler um livro de 500 páginas de um assunto que você não conhece nada, há uma grande chance de você perder o engajamento porque você não tem onde ancorar. Então o que você pode fazer? Começa buscando um conhecimento superficial sobre aquela pessoa, sobre aquele assunto, um conhecimento superficial, os pontos-chave, os 4, 5, 6 conceitos-chave, decora eles, aprender mecanicamente é mais fácil, são coisas mais simples, porque aí eles viram suas âncoras. E a partir do momento, olha o que ela falou, eu escrevi pequenos lembretes sobre esses conceitos básicos, e sempre que eu chegava neles durante o livro, esse aqui tem onde decorar. Aí ela relia os pequenos resumos para lembrar qual é aquela âncora mesmo que ela fabricou, e aí ancorava, ou seja, ela fabricou âncoras. Então vê como é interessante quando você domina, estuda, né, o ato de aprender, de estudar sozinho. Ao saber das teorias, você começa a ter repertório para, o que é que eu posso fazer para tornar isso aqui, para ancorar isso aqui melhor, e faz o que ela fez. Muito interessante, eu recomendo esse livro dela aqui, já entendi. Como aprender mais e melhor estudando sozinho. Bem, tudo isso tem que ter permissão de escolha, né? Não adianta, só dá para fazer isso quando você tem permissão, liberdade para poder escolher. É interessante porque essa coisa de estudar, aprender sozinho, ser autodidata, virou um negócio meio assim, meio discriminado, assim, parece que criou-se uma espécie de estereótipo de como se o cara que aprende sozinho é muito especial, ou ele é muito CDF, ou ele é nerd. Ah, quem gosta de estudar é nerd. Não tem isso, né? Quem gosta de estudar, porra. Por que existe isso? Porque criou-se uma associação tão negativa com o ato de estudar, principalmente por causa do trauma que a escola padrão cria nas pessoas, que aí, se o negócio é tão negativo, o cara que estuda, ele é muito especial.
né? Eu tive uma experiência interessante, eu fui num programa que eu adoro, da Jovem Pan, Morning Show, eu já fui algumas vezes lá, é sempre acho massa, e no dia que eu fui, no release, é um textinho que mandam sobre mim, que a minha assessoria me mandou, ou o pessoal lá da própria produção da Jovem Pan pegou na internet. Todo mundo que está no programa, o Morning Show tem vários convidados, tipo o Pânico da Jovem Pan também tem vários, no mesmo estúdio inclusive, várias pessoas participando, todos recebem o release. E nesse release, a primeira frase era: Murilo Gun é um empreendedor autodidata, né? Aí vê que interessante, antes de começar a minha entrevista, antes do Edgar me anunciar, eles estavam falando de uma campanha que eles estão tendo que fazer para conseguir tantos seguidores, não sei aonde e tal, e aí rolou esse assunto, alguém falou, chama o Murilo, e aí olha o que falou-se sobre autodidatismo, vê o tom, como foi interessante. Quem falou foi o Gustavo Brown, que é um humorista, é o cara que fazia Nair Belo no Twitter, um cara muito inteligente, um cara muito bom, muito rápido, e ele fez meio que uma ironiazinha sobre esse assunto, vê aí. Pouco, não falta muito não. Eu acho que o Murilo pode ajudar a gente. Pode ajudar a gente, Murilo? Então, olha... Qual é o poder dele? Vamos testar isso hoje. Vamos explorar ele durante a entrevista. Tá bom, senão é um empreendedor autodidata. Olha aqui, ó. Chegou a hora da gente começar esse bate-papo com o nosso convidado hoje. Ele é um empreendedor autodidata da internet brasileira. Vocês viram quando ele fala por trás? Afinal, ele é um empreendedor autodidata? Com um pouco de ironia, de sarcasmo e tal. Porque o que é humorista? O humorista é um ser humano que basicamente ele tem a sensibilidade de perceber os inconscientes coletivos ou conscientes coletivos, né? Ou seja, aquilo que está na mente das pessoas, e em cima daquilo, independente dele concordar ou não, ele tira onda. Então, quando ele falou, afinal, ele é um empreendedor autodidata, ele está ali ironizando em cima do consciente de que se a pessoa se diz autodidata, se fala que se no release dele fala que ele não foi nem eu que coloquei no release isso, mas enfim, em algum lugar eu falei isso, claro, porque é verdade, eu sou autodidata, muito, mas já há uma percepção de que, ele é um autodidata, é um negócio muito chique, né? Ou seja, como se ser autodidata, ser protagonista do seu caminho de aprendizagem é coisa de gente diferente. Mas pior que porque poucas pessoas têm a permissão de escolher seus caminhos. E acaba que o que é bizarro, né? Dentro daquela régua, poucas pessoas estão aqui no lado da liberdade. A maioria das pessoas estão aqui no lado da falta de liberdade, e eu, como eu falei lá no Segredo do Sucesso, fui criado mais pro lado de cá, na verdade um pouco mais pro extremo, né? Inclusive, ser autodidata é uma coisa que é padrão pra mim, foi o padrão da minha vida ser isso. Você aprendeu sozinho a desenvolver páginas? Professorzinho, pesquisei pela internet, editoriais. Pela internet. Em alguma fase da minha vida eu decidi que era legal ter um sotaque carioca e tal, foi coisa de pré-adolescente e tal. E quando você tem permissão de escolher, você tem inclusive permissão de escolher os caminhos mais difíceis. E eu aprendi a programar no código fonte direto, sem usar editor, foi uma escolha minha que me interessou, que eu por descoberta, né, por proatividade, por interesse meu, eu fui movido a esse tipo de caminho. É interessante porque o meu autodidatismo vem antes dessa época ainda. Eu encontrei essa foto aqui, que essa foto, aqui tem escrito T5, mas não é T5 não, de 2 anos, tá errado isso aqui, mas essa foto é da alfabetização. 1990, essa foto aqui ó, no conjuntos numéricos e matemática e tal. E o engraçado dessa foto é o seguinte, é que eu estava só fazendo ceninha aí. Eu não tinha nem o que estudar, a tarefa era preencher 3 coisas, então era ridícula. Mas eu tinha em casa um grande exemplo de autodidata, de pessoa que gostava de sentar para estudar, que era o meu irmão, que aí ele já era um pouco mais velho na época, ou seja, já tinha alguns assuntos um pouco que demandavam um pouco de estudo, e eu modelava, eu achava massa ver ele na mesa estudando, e eu comecei a modelar isso, e foi um exemplo significativo para mim, e eu queria fazer também, e acho que esse foi o meu começo como autodidata, como pessoa que tem fome de aprender, né? E tudo isso, o meu irmão, por tabela, modelou o meu pai, né? E que sempre teve essa intenção de criar crianças aprendedoras autodidatas. No debate que eu fiz com o Cri, também teve a participação da Tânia Mujica, a mãe do Israel, já falei dele,
E a Tânia, junto com o Israel, eles tomaram a decisão de tirar ele da escola e fazer homeschooling e tal. E ela comenta uma coisa interessante sobre essa decisão, que muita gente acha que tem a ver com a criança sair da escola não é deixar de aprender, muito pelo contrário. Até porque tanto meu filho quanto eu nos preparamos durante 1 ano e meio para tomar essa decisão. Para tirar ele da escola, não queríamos fazer um abandono intelectual, um abandono de conhecimento e desenvolvimento. Tudo o contrário, queríamos ampliar. Então, a gente se dedicou durante 1 ano e meio a aprender. Então, se não teria um professor, um tutor ali acompanhando a educação, meu filho precisava se tornar um autodidata. E eu, uma coach de um autodidata. Maravilhoso, né? Ninguém queria fazer abandono intelectual, pelo contrário. Queria ampliar o acesso a conhecimento, a significatividade da aprendizagem, aumentar a aprendizagem por descoberta e por aí vai, né? E aí ele tinha que ser autodidata e ela tinha que ser uma coach de autodidata. Maravilhoso. Todo pai tem que ser... Todo pai é um coach, todo pai tem que ser um pouco coach do filho, coach, líder e tal. Como eu faço críticas ao modelo escolar e trouxe essa visão da Tânia que tirou da escola, então eu quero fazer só um alerta para deixar claro que eu não prego que tem que sair da escola, tá? Não é isso, não entenda errado. Não estou pregando que tem que sair da escola, não. Eu prego que a gente tem que se abrir a todas as visões, às possibilidades, aos jeitos, e lembrando que a educação não é igual à escola. Então, na verdade, se a escola tem algum problema, você pode trocar de escola, você pode abandonar a escola, ou pode até manter na escola, só que trabalhar a educação em casa e com todas as pessoas envolvidas e tal. Afinal, a escola é só fornecedor, a responsabilidade é dos pais, então não tem que sair da escola. O importante é ser protagonista do caminho de aprendizagem. E no momento que estamos, nessa era pós-digital, como eu chamo, ser protagonista, tá no volante da sua aprendizagem, estamos no momento, uma oportunidade especial para isso acontecer. Porque estamos no que eu chamei de cauda longa da aprendizagem, que eu expliquei lá no meu TED Talk sobre escolas matam a aprendizagem. Cauda longa é uma teoria do Chris Anderson. Ele foi ex-editor da revista Wired, que por sinal também está no meu conselho, a revista Wired. A cauda longa é o seguinte, o conceito é, no mundo offline, no mundo físico, a gente tinha as limitações físicas em relação à quantidade de produtos. Então, por exemplo, uma livraria no mundo físico, ela tem X prateleiras, cabe poucos milhares de livros. Portanto, eles têm que escolher quais os poucos livros que têm maior popularidade, ou seja, aquela parte vermelha da cauda, poucos produtos com alta popularidade, que vale a pena ocupar a prateleira. No mundo online, sem limitação física, uma livraria online, ela pode ter milhões e milhões de livros, mesmo que eles vendam uma unidade por ano. Aí vem a parte verde da cauda. É uma cauda super, hiper longa, apesar de não ser muito alta, ela é super longa, e talvez a área, se fosse calculada essa cauda longa, fosse maior do que a cabeça da cauda vermelha. Essa oportunidade que a gente tem no momento de acesso à cauda longa do conhecimento é um convite para a gente afiar o nosso machado. De aprender a aprender sozinho, ser autodidata, para poder desfrutar dessa cauda longa. Por isso a importância de aprender sozinho, de ser autodidata, de estudo, que é a aprendizagem por descoberta da teoria. Vamos agora, na próxima aula, para a aprendizagem por experiência.